Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Hoje nós vamos trabalhar um tema de muita importância para a nossa vida cristã. E não só para a nossa vida cristã, mas para a nossa vida como humanos, como ser humanos. Até porque o evangelho é integral. O evangelho não é de particularidade de A nem de B. O evangelho é de todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nosso tema hoje é um tema que vai falar ao seu coração. Como o perdão equilibra o seu espírito. Vamos ao texto bíblico. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nossa oração é que o amado Espírito Santo nos conduza de tal maneira, nessa manhã, que a reflexão chegue ao meu e ao seu coração. Como o perdão equilibra o espírito. Como você e eu precisamos aprender a perdoar. Como o perdão tem que ser parte da nossa vida. Ai, missionária, mas é muito difícil. Você não conhece fulano. Você não conhece cicrana. Mas eu não estou dizendo que eu conheço. Nem estou lhe dizendo que vai ser fácil, mas eu estou lhe dizendo que você, cristão, tem que aprender a perdoar. E por quê? Temos algumas respostas conforme a Bíblia nessa manhã para você. A primeira coisa é que quando Pedro se reúne com Jesus, e aí Jesus está dando os ensinamentos, e Pedro, sempre Pedro, que não ficava calado, é o que a gente diz, não tem papa na língua, quando queria falar, falava, e mesmo com as características assim, de um temperamento colérico, não foi dispensado da escola de Jesus, não, tudo que Pedro fez, Cristo tomava para ensiná-lo e moldá-lo para o fim que Cristo tinha proposto para Pedro na terra. Pedro não sabia da dimensão aonde ia chegar o propósito de Deus na vida dele, mas como se rendeu aos pés de Cristo, então chegou o momento que Deus entregou a ele na terra os destinos da igreja. Mas é esse Pedro questionador que pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Porque Pedro aprendeu na lei rabínica, com os rabinos, que quando um bom rabino, um bom homem, um bom conhecedor da lei, ele tinha a obrigação de perdoar o dobro das ofensas que ele sofria. Então, se lhe fizeram 3 ofensas, então você vai perdoar essa pessoa 6 vezes. Era sempre o dobro. Fez uma coisa, então você vai perdoar o dobro, vai dar o perdão, a misericórdia, estender a ele o dobro. Então Pedro chega para Jesus, conhecendo já um pouco de Jesus, que todo dia eles iam descobrindo, e pergunta a Jesus: Mestre, se meu irmão me ofender e pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo 7 vezes? Ora, ele botou 2 vezes e mais alguma coisa, né? Ele estava se achando o cara. Ele estava se achando: eu vou acertar de cheio o coração do mestre. Pobre de nós, não? Nunca ganhamos para o Senhor. E aí ele pergunta, e Jesus olha para ele e diz: amigo, eu vou te dizer uma coisa. Não te digo que seja 7 vezes, mas 70
70 vezes 7. Sabe fazer conta de matemática? Aprendeu a tabuada? Ou cresceu, entrou na universidade, saiu e não aprendeu a tabuada de multiplicar? Se você é do meu tempo, é mais antigo um pouco, você estudou e teve aquela tabuadinha, né? Sabe aquele livrinho assim de tabuada que a gente tinha que aprender e tínhamos que decorar a tabuada? E eu me lembro que na sala da casa da minha mãe passavam, como a gente disse, armavam assim uma rede e eu ficava me balançando e falando alto, decorando as tabuadas e principalmente a tabuada de multiplicar. E como isso me ajudou, viu? Hoje eu sei a tabuada para frente e para trás de multiplicação e automaticamente é mais fácil você saber as outras. E uma aula de uma dica de matemática: se você sabe, para você aprender a conta, como a gente diz, de dividir, você tem que saber somar, diminuir e multiplicar, senão você não aprende a dividir, não é assim? Uma dica de matemática no meio da reflexão nessa manhã. E aí Jesus diz a ele: olhe, Pedro, 70 vezes 7, 490 vezes. Meu Deus, que Jesus misericordioso. Mas por que eu devo perdoar a quem me ofendeu? Por quê? Primeiro passo: quem perdoa se sente bem consigo mesmo. É a primeira coisa. Quando você libera o perdão, você se sente bem com você. Depois, a sua autoestima é elevada. Outra coisa, você se sente com confiança. A sua autoconfiança é fortalecida. E você tem paz com você mesmo, que é a melhor coisa. Você deita a cabeça no travesseiro e diz: em paz me deito, e logo pego no sono. Porque aquele peso, aquela raiva, aquele ressentimento, você já se livrou daquela carga. E não será isso mais importante para você do que você dizer: eu não perdoo, você não sabe como ele foi duro para mim? Aí você vai levando essa amargura no seu coração, querida. Essa oportunidade de você ficar livre, perdoe. Deus ofereceu Cristo na cruz do Calvário, o maior exemplo de perdão. Pela morte na cruz do Calvário, Cristo fez o elo de perdão e de reconciliação entre nós e Deus. E aí, através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E Deus quis nos mostrar com isso que Ele é justo. Então, quando você perdoa, você está dizendo a você mesma: eu estou atuando da maneira justa que Cristo atuou comigo. Romanos 3:25. A segunda coisa: quando você perdoa, você também é perdoado. Sabe a oração do Pai Nosso? Perdoa as minhas faltas, como eu tenho perdoado aos que me devem. Você pode orar essa oração nessa manhã? Todos pecamos e precisamos do perdão divino, e somente somos perdoados, misericórdia, quando perdoamos aos que nos ofenderam. Essa é o modelo da oração que Jesus ensinou. Olha que coisa linda. Os nossos pecados para com Deus foram e são graves, e muito grave as nossas ofensas e os nossos erros, muito mais do que o que os outros fizeram conosco. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou as nossas ofensas. Então, se Deus nos perdoou,
nós devemos perdoar também. Se, porém, vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as ofensas. Meu Jesus, que coisa dura é a palavra. Então, quando você perdoa, você é perdoado. Quando você perdoa, você está sendo misericordioso. Isso fará com que você alcance misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bendito é o nome de Jesus. Ser misericordioso é ser humilde, é ser forte, é ser racional. Ser misericordioso não é ser bobo. Ser misericordioso não é ser tonto, não é ser ingênuo. Não, ser ingênuo, ser fraco é quem guarda mágoa, quem guarda, quem alimenta ressentimento, quem busca vingança. Esse sim é uma pessoa tola, é uma pessoa que não conhece Deus, é uma pessoa que não conhece a sua identidade cristã, é uma pessoa que não tem um relacionamento com o Senhor. Então ele se firma na posição orgulhosa dele e diz: eu não vou perdoar enquanto ele não vier a mim. E aí você está amarrado, você está preso com esse ressentimento dentro de você. Quando você perdoa, querida, você é misericordioso. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparastes. Esta era a oração, este era o pedido, esta era a palavra de Neemias quando volta a Jerusalém para reconstruir os muros. E ele olha para aquele povo, ele olha para aquela cidade, ele olha para aquela situação e sabia que era consequência da desobediência do povo, mas ele dizia: tu, porém, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, perdoe. Quando você perdoar, você está sendo misericordioso. Ah, missionária, mas não é fácil. Eu sofri tanto. Isso está arraigado dentro de mim. Bem que eu luto, mas eu não consigo. Como faço para perdoar se não tenho vontade? Diga na sua mente: eu posso perdoar. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Eu posso perdoar, porque quem manda na minha vida é uma fé consciente e não um coração emocional. Meu Jesus Cristo. Diga: eu perdoo. Busque o nome da pessoa que lhe feriu e profetize e fale alto dentro da sua casa, olhando para o espelho. Vá para o quarto secreto. Vai chegar o momento que você vai tomar essa atitude. Isso não é pela emoção, mas é pela fé consciente, mas é pelo culto racional da sua fé, da mente transformada, que lhe leva a você entender, eu e você, que precisamos perdoar. Então você mesmo faz isso. E você não vai permitir que esse momento de intriga, que esse momento de discórdia, que esse veneno do inferno que Satanás preparou para lhe matar, porque a falta de perdão vai corroendo, é como um ácido que vai lhe matando, que vai criando raiz de amargura, que vai lhe deixando feio, que vai lhe deixando triste, que vai
tornando esse sentimento em ira, em ódio, que vai se propagando, que vai fazendo você preparar um momento de vingança. Esse é um momento terrível, esse é o veneno mortal do inferno. Mas você, como crente nessa manhã, vai tomar a decisão de perdoar. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Peça a Deus que Ele leve a esse momento para perdoar essa situação. Não é fácil, não. E você está falando com quem viveu e precisou perdoar. Mas no dia que perdoou, sentiu-se nova. E hoje você pergunta do outro lado: por que você não muda? Por que você parece que está no formol? Porque eu aprendi que é o meu ouvido, que a minha mente transformada tem que dar lugar à graça de Deus dentro de mim, e não o veneno mortal que Satanás joga nas nossas vidas para nos destruir. Mas o perdão é a extensão da misericórdia de Deus. E a Bíblia nos diz: suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Colossenses 3:1. A Bíblia diz que literalmente o perdão significa abrir mão, deixar ir embora. No grego a palavra perdão é traduzida por deixe embora, solte, libere. Então nessa manhã comece a pensar em liberar o perdão. Eu não posso dizer que perdoei alguém e continuar me lembrando dos erros cometidos e sofrendo. Ah, mas eu não consigo esquecer. Como eu sei que perdoei essa pessoa se eu não consigo apagar da memória? Você nunca vai apagar da memória, querido. Não. Mas quando o diabo tentar lhe lembrar, você vai ter discernimento espiritual para saber que perdoou, para saber que está livre da culpa, para saber que Jesus Cristo lhe fez livre, porque você soltou essa amarra que estava dentro de você, chamada falta de perdão. Na cruz, sofrendo a maior das injustiças, Augusto Cury, num dos seus livros, ele diz que o controle emocional de Jesus foi tanto que na cruz, diante de todos os algozes dele, ele ainda pôde citar este texto bíblico: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Libere o perdão. Mas foi muito duro, muito bem, ele não sabe, mas você sabe que liberando esse perdão, você vai se sentir livre. E você só pode manter a comunhão com o céu com o coração liberado do ódio, do ressentimento. E a reconciliação só entra quando o perdão chega. Bendito é o nome de Jesus. Perdoar, querido, não é um sentimento. Perdoar é um mandamento da palavra de Deus. E com isso a gente vai terminar essa reflexão. Não é um sentimento que depende da sua vontade ou da sua emoção, pois está escrito: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Quando perdoo os meus ofensores, Deus aceita a minha oferta. Então não é um sentimento, é uma decisão, porque é um mandamento bíblico. Perdoe uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Agora escute uma coisa prática. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos tudo isso, mas o conhecer e o viver a palavra vai fazer a diferença na sua vida.
vai lhe devolver a alegria, vai lhe devolver o brilho nos olhos, vai lhe devolver o sorriso. Você vai começar a mostrar os dentes outra vez. Louvado seja o nome de Jesus, porque você liberou o perdão, porque você começou a oferecer a sua oferta ao Senhor, mas com o coração perdoado. Se você vai levar uma oferta ao Senhor e se lembra que tem alguma coisa, de que seu irmão tem alguma coisa contra você, olha que o texto bíblico não diz nem que você tem contra ele, mas ele diz: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar e vá primeiro e se reconcilie com ele. Depois volte e apresente a sua oferta. Por favor, eu lhe peço nessa manhã que volte à Bíblia. Volte aos princípios bíblicos. Não é fácil perdoar, irmã Wandira. A senhora não sabe. Eu fui traída, eu fui maltratada, eu fui golpeada, eu fui deixada de lado, eu fui chutado, eu fui violado, eu fui desmascarado publicamente, eu fui caluniado, acabou-se a minha vida. Mas nessa manhã há perdão para você, minha amiga. Há perdão para você, homem. A mentira foi tão grande, a calúnia, acabou meu casamento, eu estou na rua, jogado, largado, ninguém me vê, mas o Cristo perdoador diz a você nessa manhã: bendito seja o nome de Jesus. Libere o perdão. E quando você libera o perdão, a reconciliação, e tudo que parecia perdido, você vai reconstruir pouco a pouco, porque o perdão vai gerar em você a alegria da salvação em Cristo Jesus. Libere nessa manhã o perdão. E a gente termina com o versículo de um dos salmos, acredito 141 ou 142, que o salmista diz: tira a minha alma da prisão para que eu adore ao teu nome. Libere o perdão. Louvado seja Deus. Libere, mulher. Mas é tão difícil. Libere, homem, nessa manhã. No nome de Jesus eu quero orar com você. É muito difícil, mas libere, porque quando você liberar, você vai ser reconectado com os céus, com a unção, com a graça. Você não vai esquecer, claro, mas você vai se lembrar e não vai mais sofrer, e vai ficar só as cicatrizes e não as sequelas, porque o perdão é a extensão da misericórdia de Deus na sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos perdoou e continua com a porção de perdão a cada dia diante das nossas falhas. Senhor, abrace a cada homem e mulher ministrado nessa manhã, esse coração cheio de feridas, que ele libere agora, no poder do teu nome precioso e na decisão dele e dela de liberar o perdão para viver a vida plena em Cristo Jesus. Nós te agradecemos a tua presença, Pai, no nome de Jesus.